Hoje eu vim aqui para contar para vocês os 3 fatores que são extremamente importantes para você alcançar uma baixa profundidade de campo. Mas antes da gente entender um pouco sobre isso, eu sei que muitas pessoas não conhecem esse termo, né? Profundidade de campo. Então, antes de eu explicar um pouco sobre esses 3 fatores, eu quero que você entenda o que é a profundidade de campo, tá? Profundidade de campo é um termo que a gente utiliza para descrever o quanto os objetos que estão mais próximos da câmera ou distantes da câmera estão em foco. Então, quando você fotografa uma pessoa ou um objeto, no momento em que você trava o foco no tema da sua foto, o que está atrás desse ponto de foco e o que está na frente acaba perdendo um pouco de foco. E a gente define como baixa profundidade de campo quando a gente tem bastante desfoque no fundo, né, por exemplo, e uma alta profundidade de campo quando tudo que está atrás a gente ainda consegue perceber bastante nitidez, tá? É claro que atualmente, né, esse efeito de baixa profundidade de campo é um efeito que todo mundo tenta alcançar, né, porque fica bem interessante, mas existem 3 fatores que te ajudam a chegar numa baixa profundidade de campo, tá? O primeiro deles, que muita gente comenta, é as lentes mais claras, as lentes que têm abertura do diafragma bem grande. Com certeza é o que você mais vai achar na internet como recomendação para você conseguir bastante desfoque nas suas fotos. Mas depois de um tempo trabalhando com fotografia, fazendo muitos testes, eu acabei percebendo que esse fator não é o principal para se conquistar um desfoque no fundo, tá? Talvez ele seja o método mais fácil de se alcançar, mas não é o único. Existem outros fatores que precisam ser analisados. Então, esse é o primeiro fator, o diafragma da sua lente. Se você tiver uma lente com diafragma 1.8, 1.4, 1.2 ou até uma f2, 2.8, enfim, essas lentes são consideradas lentes bem claras. E, consequentemente, se você trabalhar com essas aberturas, você vai ter bastante desfoque no fundo. Mas isso não é o mais importante. Por quê? Nós temos no mercado a 50mm, que é uma lente muito indicada, né, para quem está começando. Ela, né, tem a 1.4, 1.2, mas a mais recomendada é a 1.8 pelo preço, né? Você vai conseguir um desfoque bastante incrível com ela, por conta, né, do diafragma. Mas nós temos lentes com diafragmas que têm aberturas muito maiores, mas você não vai conseguir o mesmo efeito. Por exemplo, essa lente que estou usando para gravar esse vídeo é uma lente 1.4, só que ela é 35mm, ou seja, ela é uma grande angular. Com lentes grande angulares você acaba ganhando um pouco de profundidade de campo. Então, por mais que ela seja 1.4, bem mais clara do que a 50mm 1.8, eu não consigo o mesmo desfoque no fundo. Em 1.4 eu tenho menos desfoque do que numa 50mm 1.8. Se você está procurando por uma lente que vai te auxiliar e fazer uma foto com baixa profundidade de campo, você tem que analisar esse fator também, se ela é uma grande angular ou se ela já entra ali no grupo de teleobjetivas. Se ela for uma teleobjetiva, você vai começar a ganhar bastante desfoque no fundo. Com lentes teleobjetiva você consegue também esse desfoque, né, no fundo, e é bem interessante porque você consegue trabalhar em aberturas menores e ainda assim manter o desfoque no fundo, ainda assim, né, manter essa aparência de baixa profundidade de campo. Então, isso quer dizer que você não precisa estar trabalhando com lentes que tem uma abertura do diafragma muito grande para conquistar esse desfoque. Você pode usar lentes teleobjetivas. Outro fator, o terceiro fator que eu acho muito importante para você conquistar também essa baixa profundidade de campo é o quão longe está o assunto da sua foto da câmera. Então, se você quer mais desfoque no fundo, é muito importante que o assunto da sua foto seja próximo à câmera e o fundo esteja bem distante. Então, quanto mais distante o fundo estiver da sua câmera,
mais desfocado ele vai aparentar. Então, se você quiser conquistar um desfoque, você precisa analisar esses 3 fatores. Se você não tem uma lente com diafragma muito grande, então você pode utilizar da questão da distância focal. Então, se você tem, por exemplo, uma lente do kit, né, a 18-55mm, você pode até fazer um teste aí e você vai perceber que se você fotografar em 18mm com a maior abertura, que é 3.5, você não vai ter tanto desfoque quanto você vai ter se você estiver utilizando essa lente 55mm, né, em 5.6. por conta justamente da distância focal. Então, ao contrário do que aparenta pelas coisas que a gente acha na internet, o fator mais importante para você conseguir uma baixa profundidade de campo é a distância focal. Então, se você tem a lente do kit e quiser um pouco desse efeito, tenta fotografar em 55mm, coloca, né, na maior abertura que vai em 55mm, né, que é 5.6, e daí faça esse teste. Você vai ver que ele provoca um pouco mais de desfoque, justamente por conta da distância focal. Então, eu acho que acaba que sendo um mito essa questão do diafragma. O que eu acho interessante do diafragma ser muito grande, por exemplo, em lentes 1.8, 1.4, é que quando você fotografa nessas aberturas, esse desfoque, ele invade um pouco a frente. Então, quando você está fotografando uma pessoa, por exemplo, com essas aberturas maiores, você vai perceber que o desfoque invade um pouco aqui, vamos supor, no cabelo, as laterais. Eu particularmente, eu acho esse efeito muito interessante, só que tem que tomar muito cuidado também, porque senão você acaba errando o foco algumas vezes, justamente por essa profundidade de campo ser muito baixa. Então, se você também não tem muita experiência ainda, é bom treinar um pouco antes de investir numa lente dessa, porque depois você vai acabar errando muito foco e você pode ficar desapontado achando que o problema está na lente, mas o problema está em você. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esses 3 fatores que são muito importantes para conquistar uma baixa profundidade de campo. Então faça esse teste aí na casa de vocês, para vocês perceberem que o diafragma em aberturas muito grandes nem sempre vai proporcionar essa baixa profundidade de campo que você quer. Então analise distância focal, abertura do diafragma e a distância que você está do assunto, da sua foto, e a distância do fundo, tá? Não adianta você estar perto do seu assunto também e ele tá encostado na parede, que você não vai conseguir desfocar o fundo. E isso mesmo se você tiver com um diafragma bem aberto. Então faça esse teste, e aí quando você for comprar uma lente que você quer chegar nesse resultado, você vai entender melhor por quê. Então você precisa analisar lentes teleobjetivas com aberturas bem grandes, por exemplo 85mm 1.8, ela desfoca muito mais o fundo do que a 50mm 1.8. Então precisa ser analisado todos esses detalhes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero mesmo que vocês tenham entendido esses 3 fatores. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu responder. E não esquece também de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo falando sobre fotografia. Então não esquece de se inscrever também. E nós nos vemos no próximo vídeo.